O texto dessa noite, nossa meditação, Mateus capítulo 9. Quais são os deveres de um discípulo? Há vários deveres. Ao longo das semanas nós observamos atentamente diversos deveres. Vamos olhar mais alguns hoje. Um texto que certamente, principalmente quando nós lemos o Evangelho e quando lemos Mateus, dificilmente nós vamos encontrar um texto que os crentes ainda não leram. Pode ser que você não parou, não estudou esse texto, mas certamente você já leu esse texto. É um texto muito conhecido. Vamos aprender um pouquinho sobre o que ele tem a nos ensinar. Mateus 9, 36 a 38, diz assim, a respeito do Senhor Jesus. Eu vou ler do verso 35 apenas para o nosso benefício. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o texto da nossa noite, certamente você já ouviu. Nós vamos observar e tirar algumas lições. Qual é a verdade central desse texto? A verdade central, aqueles que ainda não entenderam isso, toda vez que você ler um texto da Bíblia, você tem que procurar entender. Você não precisa fazer desse jeito aqui não, mas você tem que procurar um princípio e falar, olha, essa é a lição que eu tenho que tirar aqui. Senão você lê e acaba não tirando o proveito. A verdade central pode ser feita em, às vezes, 2, 3 palavras, pode ser feita num verso inteiro, mas normalmente você procura pegar um conjunto de versículos que tenha uma ideia e você possa aproveitar essa ideia, tá bom? Então, essa é uma sugestão que nós usamos. Há tantos, eu tenho um amigo que prega como a grande ideia. Então, em vez de verdade central, há um pastor em Atibaia que ele prega. A grande ideia do texto é... Enfim, as formas vão se multiplicando, mas toda vez que você ler um princípio, uma verdade, tem que emanar do texto para a sua vida, tá bom? Qual é a verdade central, a lição que você deve tirar desse texto aqui, ó? Bem simples, bem objetivo. Discípulos devem imitar Jesus e obedecê-lo. Não é difícil guardar isso, hein? Bem simplesinho. Discípulos devem imitar Jesus e discípulos devem obedecê-lo. Conseguimos falar juntos? Qual é a verdade central? Gente, eu nem sei. Quando eu olho para uma verdade dessa daqui, eu falo assim, o que falar é tão claro, tão simples. Imite Jesus. No quê? No que devemos imitar Jesus? Em tudo. E aí não dá para fazer isso num culto, né? Falar, vamos aqui e começar a falar no que você tem que imitar Jesus. Qualquer coisa que você olhar para a vida de Jesus, você deve imitá-lo. E também, além de imitá-lo, aí você vê o exemplo, você vê ele fazendo e aprende com ele, existem também coisas que ele ordena você fazer. Então você deve imitá-lo. E as ordens deles precisam ser cumpridas de maneira bem objetiva. Está aí, então, essa verdade central. Discípulos devem imitar Jesus e obedecê-lo. O objetivo dessa mensagem é mostrar 3 coisas, tá bom? Eu separei ali em 2 e 1, para facilitar o seu aprendizado. Eu quero mostrar nessa noite 2 atitudes de Jesus a serem imitadas e uma ordem a ser cumprida. Ok? Então, ao sair daqui, você vai pelo menos ter aprendido duas atitudes de Jesus, entre inúmeras, que você pode imitar. Mas nesse texto você vai ver 2. E depois você vai uma ordem direta para você. E essa ordem tem que ser cumprida. Precisa. Aliás, eu acho que a ordem que nós vamos ver nesse texto é pouco cumprida. E por isso nós sofremos tanto. Principalmente eu. E aí nós vamos entender por que a grande necessidade de obedecer isso. E eu quero que você saia daqui com esse compromisso dizendo, Senhor, vou obedecer um pouco mais essa ordem, para benefício do teu reino, para benefício da igreja, para benefício da minha própria vida.
Então, quais são as duas atitudes e qual é a ordem a ser cumprida? Primeiro vem aí. Primeira atitude a ser imitada por Jesus está no versículo 36. Na minha versão diz assim: e vendo ele as multidões, vou ler de novo. E vendo ele as multidões, primeira coisa que você tem que aprender a imitar o Senhor Jesus, olhe as multidões. Meus queridos, nós precisamos desesperadamente parar um pouquinho de olhar para a nossa vida, de olhar para os nossos projetos. É bom, faça os seus projetos. O ano está terminando e você vai fazer projetos para o ano que vem. Mas eu quero dizer para você, nós salvos pela graça. Isso daqui é uma mensagem específica para quem já é crente. Tá bom? Nós vamos fazer aplicações para quem não conhece o Salvador. Mas você que já conhece Jesus, precisa parar um instante e começar a observar as multidões. Há diversas pessoas passando por você, e nesse ano de 2015, centenas de pessoas, e dependendo da sua atividade, quem sabe, mais do que centena, passou por você. E o desafio é, será que você olhou, prestou atenção nessas pessoas? Será que você tem percebido o que está acontecendo no mundo à sua volta? É interessante, muitas vezes, os discípulos de Jesus olham para esse texto, e imaginam que Jesus talvez tenha ensinado o seguinte: multidões, olhem os meus discípulos. E nós queremos que as multidões parem e as multidões comecem a olhar para nós e falar: olha, está ali um discípulo de Jesus. Isso acontece? Acontece. Mas Jesus nunca disse para as multidões: multidões, olhem os meus discípulos. Mas ele diz, ou ele mostra aqui pelo menos, uma atitude de que ele, trabalhando pelas vizinhanças, verso 35 fala isso, percorrendo as regiões, Jesus se deparou com uma multidão e ele parou um instante. E a Bíblia nos mostra que ele não diz nada para os seus discípulos. O texto só fala que vendo ele as multidões. E tinha muita gente. Ele começou a olhar para aquelas pessoas e profundamente ficou tocado. E então ele vira para os seus discípulos e diz alguma coisa para os seus discípulos. Talvez a multidão pela qual você, ou para a qual você tem que olhar, sejam crianças. Há diversos profissionais aqui na nossa igreja que trabalham na área de educação. Professores, professoras. Há multidões de alunos passando na sua frente. Olhe para elas. Perceba o que está acontecendo. Você precisa ser uma pessoa que pare um pouquinho mais de olhar para si mesmo, para os seus dilemas. Não olhe para as pessoas como o mundo faz. O texto simplesmente diz, Jesus olhando as multidões, e não diz o que ele olhou. Mas eu vejo muitas pessoas ensinando o seguinte: olhe para as pessoas e veja o status social dessas pessoas. Veja se são pessoas com uma renda boa. E se elas forem com uma renda, tiverem um certo recurso, se aproxime dessas pessoas. Porque a Bíblia nos mostra no livro de Provérbios que o rico tem muitos amigos, mas o pobre não há quem o socorra. E quantas vezes nós crentes temos a habilidade de olhar para as pessoas e nós queremos ser amigo daquelas pessoas que têm casa na praia, daquelas pessoas que têm carro bonito, daquelas pessoas que são receptivas demais e dão festa sempre, daquelas pessoas que convidam você para jogar golfe. Não sei se tem alguém que joga golfe aqui, mas convida você para jogar golfe. Daquelas pessoas que vão chamar você para passear de iate. Não sei se alguém aqui tem iate, mas nunca fui, mas talvez você tenha. Mas, meus queridos, como é fácil nós olharmos para essas pessoas e você falar: olha que bonita essa pessoa, porque ela tem muito recurso. Jesus não disse, olhe para as multidões a partir do diploma que ela tem. Não comece a medir as pessoas pelo nível intelectual que elas têm. Aliás, há pessoas muito inteligentes que não têm diploma. E há pessoas muito diplomadas que não são inteligentes, tá bom? Aí você faz essa conexão como você quiser aí. Há muita gente diplomada que, do ponto de vista bíblico, de sabedoria e inteligência, é zero. Há pessoas que são referência no nosso país em termos de autoridade, que quando vão para casa vão adorar duendes. Você acha isso uma coisa inteligente? Não. Não olhe as pessoas a partir do recurso financeiro, não olhe as pessoas a partir do seu nível intelectual, não olhe as pessoas a partir da sua aparência, da sua beleza física. E Jesus olhando as multidões. Então você tem que olhar para as pessoas sem nenhum critério. Pessoas, porque essa é a essência do chamado cristão.
Deus te colocou, te inseriu numa família, numa sociedade, num trabalho, e pessoas vão ter contato com você, e você precisa parar um pouco a sua vida e falar: meu Senhor, eu gostaria no ano de 2016 de dar um pouco mais a atenção para pessoas. É comum as pessoas ensinarem por aí o seguinte ditado, não é? E é um ditado errado, nós precisamos tomar cuidado. Algumas pessoas ensinam o seguinte: ame as coisas e use as pessoas. Ok? Isso na nossa sociedade é muito comum. Ame as coisas. As pessoas você usa. Mas você deve fazer o seguinte: ame as pessoas e use as coisas. Mas você precisa amar pessoas. Se você não parar um pouquinho de olhar para si mesmo, o seu chamado como discípulo é um chamado muito deficitário. Quando foi a última vez que você se importou com pessoas? Quando foi a última vez que você ficou triste ao ligar numa televisão e ver multidões fazendo coisas, por exemplo, como carnaval? Que tristeza ver aquelas pessoas, milhares de pessoas, indo visitar cidades e desfilando, e quem não vai desfilar indo para lá, viajando, atravessando o mundo para vir conhecer, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu imagino Jesus olhando para essas pessoas e vendo um mar humano se deslocando. Recentemente abriu lá, o Papa atual abriu uma porta, a porta do perdão, e aí então as pessoas poderiam passar por aquela porta. E eu vi ele empurrando aquela porta pesada, e a porta abriu, e havia na praça lá centenas de pessoas que queriam passar por aquela porta. E eu olhei aquelas pessoas, e que tristeza você vê que a esperança das pessoas está num batente, numa porta onde você passa e os seus pecados são perdoados. No próximo ano, se você quer ser um discípulo de Jesus, melhor, você precisa imitá-lo. Olhe para as pessoas. Não deixe com que pessoas passem por você, sem que você salgue, sem que você ilumine, sem que você tempere a vida delas. Algumas vão gostar, outras não vão gostar nada. Mas e daí? Jesus não chamou você para ser popular. Jesus chamou você para imitá-lo. Essa é a sua tarefa. Na noite do dia 25 é muito provável que você passe o Natal com sua família. Muito provável que isso aconteça. E às vezes parentes que você não vê há muito tempo vão sentar-se àquela mesa, ou vão passar na sua casa para dar um abraço. São pessoas, e muitas pessoas perdidas. E talvez você passe por essas pessoas e você diga a seguinte frase: Feliz Natal. Mas você não conte para elas como ter um Feliz Natal. E elas vão estar tão próximas e tão longe do Salvador. Elas vão estar tão próximas da verdade e tão distantes do céu. Olhe para pessoas. Há uma segunda coisa que você tem que imitar em Jesus. O verso 36 diz assim, que vendo ele as multidões. Se você tem caneta, grife aí. Qual é a palavra que aparece? Compadeceu-se. Então a segunda lição vem aí. Segunda atitude a ser imitada em Jesus. Não basta olhar para pessoas. Não basta olhar para pessoas, é preciso que você tenha compaixão. Você precisa olhar para pessoas e ser sensibilizado ao ponto de tomar atitudes em relação a essas pessoas. O texto nos mostra qual foi a razão pela qual Jesus teve compaixão. Jesus não olhou para aquelas pessoas e falou: coitadinhas, elas são tão pobres. Olha que pessoas de renda tão baixa. Olha, nós precisamos fazer um plano Minha Casa, Minha Vida na Palestina para ajudar essas pessoas. Nós precisamos multiplicar muito pão aqui e montar uma empresa de distribuição de pão e peixe de graça, porque essas pessoas estão famintas. Coitada dessas pessoas, elas têm tão pouca roupa. Jesus não está falando de assistência social, ele não olhou para isso nessas pessoas. Olhe para o texto, veja se você descobre. O que fez com que Jesus fosse tomado de uma compaixão, de um intenso sentimento de amor por aquelas pessoas? O texto diz assim: vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, e aí vem a explicação. Por quê? Porque essas pessoas andavam. Como é que elas andavam? Primeira palavra, eu sei que tem versões diferentes, pelo menos nós devemos ter umas 3 ou 4 versões. A primeira palavra, elas andam aflitas. Pessoas, Jesus olhou para aquelas pessoas e elas estavam tomadas de uma aflição. O que é aflição? Está vendo? É uma palavra difícil de explicar. O que é a aflição? Poderíamos ter uma boa definição disso. É uma pessoa que está perturbada interiormente. É uma pessoa que tem profunda falta de paz. Jesus não olhou o exterior, Jesus olhou o interior e falou, essas pessoas estão aflitas. Essa mesma palavra, no grego aqui, para nós não importa qual é a palavra, eu só quero que você entenda o seguinte, o uso dessa palavra é usado para as pessoas, por exemplo, que se lançavam no livro de Atos, que eram colocadas no caminho para que a sombra de Pedro batesse nelas. Eram pessoas que estavam aflitas, eram pessoas que estavam doentes fisicamente, mas a doença física promovia nelas uma tristeza profunda. Elas estavam aflitas. Havia um peso, um mundo nas suas costas. E Jesus olhou para isso e falou, elas estão aflitas. O que mais? Tem outras versões aí. Primeira palavra só, estão aflitas, estão exaustas. O que é alguém exausto? Jesus falou assim, essas pessoas, elas estão carregando coisas nas costas. E eu olho para elas, elas têm fardos. E elas estão cansadas. Elas estão exauridas. Elas não conseguem mais. Elas estão num ponto que não dá para avançar. Elas precisam de um socorro urgente. Elas estão aqui, e se você olhar para aquelas multidões, no caso do contexto de Jesus, era bem diferente de hoje, quando, se Jesus estivesse aqui e falar, olha, Jesus está lá em São Paulo. Provavelmente você pegaria um ônibus, provavelmente você pega o seu carro, faria uma caravana e iria lá ver Jesus. E aí Jesus se reuniria uma multidão no estádio, em São Paulo, as pessoas sentariam no estádio, com um telão bonito, mas naquela época não. Alguém dizia, Jesus está em São Paulo, e as pessoas saíam e começavam a caminhar, indo a pé. E havia mulheres com crianças, haviam pais com seus filhos, haviam pessoas levando pouco recurso, alimento, às vezes pouco dinheiro para comprar, adquirir coisas no caminho. Elas estavam exaustas. Aflitas e exaustas, são termos aí intercambiáveis, mas que está mostrando, está descrevendo para você a agonia dessa pessoa. Ainda na primeira palavra, outra versão, quem tem outra versão? Aflita, desamparadas. Elas não têm onde encostar, não têm amparo. Elas não têm quem as sustente. Jesus olhou para isso, é isso que deve produzir compaixão no seu coração. Eu sei que a pobreza está à nossa volta. O próprio Jesus disse, quando alguém reclamou que uma mulher quebrou um vaso lá de perfume sobre ele, Jesus diz uma frase, eu não sei se as pessoas vão gostar dessa frase, eu acho que nenhum governante gosta dessa frase. Vocês lembram que Jesus falou quando quebra-se um perfume que custava 300 denários? Você sabe o que é um denário? Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Então, assim, para resumir, basicamente seria o salário de um trabalhador, quase o salário de um ano. Um perfume que custa o salário de um ano. Quanto é o salário mínimo no Brasil? R$800, vezes 12. Não, vezes 12. 9.600. Então nós temos aí, se fosse no Brasil, um perfuminho de R$10.000 sendo quebrado sobre uma pessoa. Alguém reclamou. Mas eu não posso fazer isso comparando com o preço do Brasil. Por exemplo, vamos pegar o salário mínimo americano. Quanto custa um salário mínimo americano? Quem tem ideia aí? Maurício, Carlos, pode me falar aí. $1.200, vamos arredondar para 1.000, tá bom? O dólar está mais ou menos aí a 4.000 por mês, vezes 12, 48. Então a mulher quebrou sobre Jesus um perfuminho de R$48.000. E um dos discípulos chiou. Que é isso? Eu nem vou continuar, senão vamos para a Libra. E aí você vai ver onde vai chegar essa conta. Era um perfume extremamente caro. E alguém reclamou. Não. Se fosse vendido, isso poderia ser dado para quem? Para os pobres, ação social. Isso você sabe. Agora, o que Jesus disse para essa pessoa? Eu até imagino quem foi o discípulo, mas só imaginação. E não foi Pedro, não. Imagino que foi outra pessoa.
Eu imagino que foi o homem que cuidava da bolsa. Judas. Eu imagino. Ficou bravo. 300 denários que vinha para cá, ele era o administrador do dinheiro. Não dá tempo de explicar agora, mas você colocaria um ladrão para administrar a sua... Jesus falou, é você, Judas, você cuida do dinheiro. Eu, mestre? Você, Judas. Deu dinheiro para... Todo o ministério de Jesus sustentado ia para Judas. Não dá tempo de explicar, isso é fantástico, Senhor. O que eu estava falando? O que Jesus disse então, quando Judas, por exemplo, ou se outro discípulo reclamou? Os pobres sempre os tereis. Gostou dessa frase? Jesus disse que o pobre nunca vai deixar de... Acabou. Se alguém falar, tem um plano de governo que vai erradicar a pobreza, esquece, não existe. Jesus falou, os pobres vocês sempre vão ter. Deixa ela quebrar o perfume agora, porque ela está me preparando para o meu embalsamento. Ok? Não recrimineis ela. Mas Jesus, eu queria que você guardasse isso. Ele olhou para as pessoas porque elas estavam exaustas, elas estavam desamparadas, elas estavam, outra palavra que nós vimos aqui, exaustas, aflitas. Ok. O texto continua. Qual é a segunda palavra que Jesus fala? Na sua versão está exaustas. Ok. Outra versão, olha. Desamparadas é a segunda palavra, é a NVI? Outra versão. Errantes. Interessante, eu não sei qual a sua versão, Marli, mas a palavra que é usada aqui traz mais a ideia da Marli ali, a palavra que a Marli usou. Elas estavam aflitas e errantes. O errante aqui, Jesus vai nos explicar, a gente ficaria confuso, falar o que é elas, as pessoas que erravam muito? Não, Jesus vai usar, logo depois ele vai explicar que ele está comparando tudo que ele está falando sobre aflição e errante em relação à ovelha. Porque eram como ovelhas, aflitas e errantes. A palavra melhor aqui para nosso sentido aqui seria desgarradas. O que é uma ovelha desgarrada? O que é uma ovelha que está errando o caminho? Um grupo está aqui, um rebanho está caminhando aqui, e tem uma ovelha que está cansada porque ela está andando mais, ela está indo longe. Ela está cansada porque ela está indo por lugares para onde o pastor não as conduziu. E o Senhor Jesus olha para essas pessoas e é tomado de compaixão, porque elas estão com uma carga emocional, espiritual e física muito difícil de ser levada. Pobreza, aflição e perdição eterna. Jesus vai falar, essas pessoas, elas estão aflitas, elas estão exaustas, em outras versões, desgarradas. Jesus termina dizendo mais uma coisa. Olha aí para o texto. O que fez Jesus ser tocado de compaixão? Estão aflitas, exaustas e... Você pode imaginar Jesus dizendo isso? Elas são como ovelhas que não têm pastor. O que significa uma ovelha que não tem pastor? Uma ovelha que não tem pastor está exposta a perigos. E é assim que estão as pessoas à nossa volta, as pessoas que não conhecem o Salvador, seus familiares, os seus alunos, os seus amigos de profissão. Eles são pessoas assim que estão andando por esse mundo sem nenhuma direção, sem pastoreio. Não tem alguém dizendo, vamos por aqui. Mas você não, você é privilegiado porque você vem à igreja e a palavra de Deus pastoreia a sua vida, aponta para você o norte. Diz como tem que ser o seu casamento, como tem que ser a sua vida financeira, como tem que ser a sua ética matrimonial, como tem que ser as suas palavras, como tem que ser o padrão moral, como tem que ser o seu interior, os seus pensamentos. A Bíblia mostra para nós, então nós não somos ovelhas sem pastoreio. Mas Jesus chamou as pessoas que não o conheciam de ovelhas também. Em João, mais adiante, em João capítulo 8, capítulo 10 de João, ele vai dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo também que tem ovelhas que não é dele, que não são dele. Ele está dizendo. E ele olhou para essa multidão e foi tocado por uma compaixão e disse, elas são ovelhas sem pastor, estão sem direção nenhuma. E o seu trabalho como discípulo de Jesus é imitar Jesus e ter compaixão. Você precisa sofrer enquanto a pessoa está viva. Depois que ela morrer, não adianta mais. Não adianta você ficar desesperado porque morreu um parente e foi para o inferno. Você não pode fazer mais nada.
Em vida você pode testemunhar, não é você que salva, mas você pode testemunhar, você pode fazer o seu papel e ficar com a consciência tranquila dizendo, eu fiz a minha parte. Tenha compaixão das pessoas, se aproxime das pessoas, sentem com pessoas, converse com pessoas, ministre a vida de pessoas. Essa é a essência do nosso chamado. Nós fomos chamados para pessoas. Jesus fez isso, pegou seus discípulos e transitou durante 3 anos pela Palestina, no meio de pessoas. Primeira atitude a ser imitada de Jesus é? Qual é a primeira atitude? Olhe as multidões. Segundo, tenha compaixão. Por que ter compaixão? Porque elas são pobres, ou estão sofrendo? Tenha compaixão porque elas são aflitas, exaustas, e elas estão sem pastor. Desenvolva uma profunda compaixão por elas. Quando você vê seus familiares na noite de Natal e você vai ver alguns deles sorrindo, o seu coração deve ficar triste. Se compadecer e falar como seria bom se essa pessoa conhecesse o Salvador. Como seria bom se o meu marido fosse salvo pela graça. Como seria bom se a minha esposa fosse alcançada. Como seria bom se o meu filho, minha filha, os meus pais conhecessem o Salvador. É seu trabalho converter pessoas? Não. Mas é seu trabalho testemunhar. Demonstre compaixão. Dedique tempo a elas. Eu disse que hoje iria ensinar para vocês 2 atitudes a serem imitadas no Senhor Jesus. E por fim, uma ordem. 2 atitudes a serem imitadas e uma ordem a ser cumprida. Ok? E nós vimos que a verdade central é discípulos imitam Jesus e o obedecem. Imite Jesus, olhe as multidões. Imite Jesus. Não fique só olhando, tenha compaixão, porque elas estão exaustas, cansadas e não têm pastor. Faça isso, ajude essas pessoas. Por fim, a ordem. Uma ordem a ser obedecida. Vem aí, verso 37. Então, depois de Jesus ser tocado por ver as multidões uma profunda compaixão, o texto diz, então ele se dirigiu aos seus discípulos. Veja que o olhar dele mudou agora. Primeiro, olha as multidões. Depois que ele vê a situação desesperadora dessas pessoas, ele vira para os seus discípulos e vai dar uma ordem para eles. E vai dizer, olha, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês têm que fazer algo em relação a isso, mas vocês não são suficientes para fazer tudo. Mas há uma parte que vocês podem fazer, e essa é a nossa parte, o nosso dever. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara na verdade é grande. Seara, se você quiser marcar aí, é mundo ou história, tá bom? Essa é a ideia que Jesus está falando, olha, a história da humanidade, esse mundo, e a história que está sendo escrita é muito grande. Mas os trabalhadores, os servos que estão trabalhando são poucos. E aí ele diz, usa uma ordem, ele coloca no imperativo a primeira palavra do verso 38. Na minha versão está rogai. Alguém tem outra versão para isso? Peçam. Rogai, pois, peçam, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Qual é a ordem que Jesus diz? Orem por mais ajuda. Meus queridos, se todos vocês se empenhassem em alcançar a Bragança Paulista, ainda precisaria de muito mais pessoas. Mas nós precisamos orar, Senhor, envie pessoas, envie pessoas capacitadas. E nós não estamos falando aqui só de pastores, por favor, não é começa a orar, Senhor, levanta mais pastores. Pode ser que, ele está falando assim, ore para o dono da seara para enviar mais trabalhadores. Quem são os profissionais que trabalham numa lavoura? Me cita alguns tipos de profissionais que trabalham numa seara. Tem o dono da seara, nós sabemos que é Deus. Nós sabemos que os trabalhadores contratados somos nós, os salvos. Mas que tipo de profissional trabalha num empreendimento agrícola? Quem? Nós temos aradores, nós temos pessoas que trabalham no cortar o solo. Esse é o trabalho mais difícil. Talvez alguns de vocês estão chamados aqui,
E o chamado é diferente para cada um de nós. Talvez você seja um arador. Isso não tem nada a ver que você é fino, chato, duro, nada disso. Tá bom? Só estou dizendo para você que talvez você seja uma pessoa tão firme, tão afiada, que Deus vai pegar você e vai colocar no chão duro e falar assim, área aqui, ó. Mas Senhor, você, abre o caminho aqui, ó. Arrebenta o chão. Talvez você seja esse tipo de profissional, na seara do Senhor. Talvez você seja uma pessoa tão boa nisso, que você até gosta de pegar gente solo batido, gente que discute verdade, gente que quer discutir religião, gente que você fala, não, olha, eu gosto de sentar com essas pessoas, eu gosto de argumentar, eu gosto de provar, eu gosto de fazer isso. Tem gente que fala assim, eu não gosto de discussão. Se a pessoa falar que Jesus não é Deus, eu falo, tá bom, o problema é seu e já vou embora. Tem outros que não. A pessoa fala, Jesus não é Deus, eu falo, o quê? A pessoa fala assim, Jesus não é Deus, o quê? A pessoa ela perde o sono. Ela fala, sente aqui, eu vou te provar. E ela passa horas ali. Ela perde o trabalho, ela esquece de ir para casa, ela fica ali desesperada tentando convencer aquela pessoa. Um arador. Ele pega o chão firme e vai. Mas nós não temos só aradores, tá bom? Se todo mundo fosse arador aqui, até seria bom, mas não ia ter colheita. Por quê? Porque não pode ser só arador. O que precisa mais na colheita, na seara? Nós temos semeadores. Então nós temos pessoas que abrem o caminho e temos outros que passam lançando a semente. Eu não vou perguntar qual é o mais fácil, porque aí depende da capacitação que Deus te deu. Talvez, antes de você falar, não, é mais fácil jogar semente, quem disse? Quem falou para você que é mais fácil jogar semente? Talvez você encontre uma pessoa que passou na mão de um arador da semana inteirinha, e você encontra com a pessoa no sábado. O peito da pessoa está aberto, esperando a semente. E você com um saco de semente. Aí você começa a falar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Joga a semente. O que eu faço, Senhor? Joga a semente. E a pessoa pega, fica com medo. Sabe o que é isso aí? É você que tem medo de evangelizar. Você pega a semente e fica, Senhor, essa pessoa, o que ela vai achar se eu falar? A pessoa falar para você, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu tenho passado por tantas lutas. Eu não sei mais o que eu faço, eu perdi a esperança. Você com um saquinho de semente. E você fica lá, Senhor, o que eu faço? Joga a semente, despeja o saco. Não joga uma não, joga um monte. Seu tarefa, seu trabalho. Talvez alguém fez o trabalho difícil e você está fazendo um trabalho secundário. Não mais fácil, mas secundário. O que mais tem depois que você joga? Nós temos regadores. Talvez tenham pessoas aqui na nossa igreja que são extremamente hábeis nisso. Encosta numa pessoa, ele já molha essa pessoa. Qualquer contato que ele quer essa pessoa, ele já despeja um pouco de água. Mesmo que a pessoa não goste. Uma palavra assim, a pessoa fala assim, olha, Deus te abençoe essa semana. Esse Deus te abençoe já respingou a água. Já falou de religião um pouco. Embora nós não estamos falando de religião, estamos falando de Salvador. Às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa fala, está difícil. Fala, vou orar por você. Você jogou água? Talvez você seja aqui um regador. Eu não sei qual é o seu trabalho. O que você não pode ser é um assistidor. Você não pode ficar lá assim. Pastor, corta mais ali, ó. Ali, ó. Tem crente assim também? Tem. Claro que tem. Tem crente que, eu não sei que profissão a gente vai dar, mas sei lá, como é que chama alguém que fica na rede? Acha um nome aí. Como? Baiano? Não, baiano não. Baiano. Descansador. Então na seara também tem os descansadores. Eles estão na sombra com água de coco e falando assim, está arando torto. Shhh, dá bronca nas pessoas. Já deu bronca assim? Às vezes você chamou a professora da escola dominical e falou assim, você está ensinando errado para o meu filho. Você pode, é perfeitamente comum acontecer na igreja, não pode acontecer? Você falar, você ensinou uma coisa errada para o meu filho. Sabe o que você está dizendo para a pessoa? Olha, a linha não está certa. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. O que você não pode fazer isso se você estiver tomando água de coco. Olhando a seara e falando assim, olha, é para lá, gente. Ó, não, mais. Você já ficou perto de alguém palpiteiro? Já ficou? Talvez seja você, não fala nada, mas talvez. A pessoa fica dando pitaco. Ela diz para você, acho melhor isso, acho melhor aquilo. Eu faria isso. Você fala assim, você faz tão bem.
Você não quer ser mal educada, mas não é. Às vezes dá vontade de falar para a pessoa, olha, assume, faz. Você é capaz de dar aula melhor do que a professora que está dando aula para os seus filhos? Pelo amor de Deus. Suba para dar aula, nós precisamos de você. Você canta melhor do que os que cantam aqui, toca melhor, nós precisamos de você. Agora você não pode ficar descansador, aí não. Aí a situação fica muito ruim. Nós temos então aradores, estou dando um exemplo aqui só, podíamos abrir muitos aqui. Nós temos os aradores, nós temos os semeadores, nós temos os regadores, agora tem o melhor. Quem? Desculpa, Marcelo, não entendi. Adubadores? Tá, vamos colocar o adubador aí, o que está jogando a semente, e o outro vem adubando e regando, tá tudo bem. Mas tem uma parte boa, agora, vai lá. Todo mundo quer ser esse. Esse aí é para falar, pastor, agora vai falar de mim, fala pastor, fala sou eu. Eu não me identifiquei com nenhum desses. Eu venho agora, assim, fala que o teu servo ouve. Quem é? Hã? O ceifeiro, sabe que maravilha? Ele passa lá, a espiga está enorme, ele pega e fala, nossa, hein? As pessoas vão ter, olha o que eu colhi. Aí você esquece todo mundo lá. O cara que arou, está com a mão machucada, está com a mão sangrando. O outro que jogou a semente, machucou os pés. Todo mundo machucado, o colhedor vem com luva, aquele sombreiro gostoso. Ele vai pegando, vai enchendo o cesto, aí ele volta. Quem é que aparece? Quem aparece mais? Chega com o cestão e fala, aí ó, tá vendo o trabalho? Olha aqui, aprendam comigo. Olha aí, ó, cadê o que vocês fizeram? Mas eu que joguei a semente. Não, mas, ó, se não fosse colher, ia estragar tudo. E quantos crentes são assim? A pessoa fala de Jesus uma vez, a pessoa se converte. Fala, sou bom, hein? Tá vendo? Pastor, essa semana falei para 3 pessoas, os 3 se converteram. Até choraram, pastor. Olha, eu não sei o que há comigo, pastor, mas quando eu falo, os corações se derretem. Talvez você seja um colhedor. E tem gente que é boa nisso, gente, é de verdade. Tem gente, o colhedor tem que ser bom de olhar e falar, o fruto está pronto para colher. Tem vezes que você chega perto de alguém e fala assim, está maduro, olha, está prontinho para tirar. O fruto está quase caindo sozinho. Deus fala para você, pega. Fala, Senhor, o que eu faço? Ele fala, pega. É só você encostar, ele vai sair na sua mão. O mérito é seu? Vocês lembram de alguma parábola, ou não uma parábola, mas uma história que o apóstolo Paulo contou sobre isso? Nós pregamos 1 Coríntios capítulo 1, e estava tendo uma briga na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, os mais espirituais, eu sou do Senhor Jesus. E aí, esse tipo de gente lá. Aí Paulo fala, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Ele fala, eu fiz uma coisa, Apolo fez outra. Mas, como é que ele termina o texto? Quem é que deu o crescimento? Ele falou, mas é Deus quem dá o crescimento. Se Deus não faz daquela semente crescer, não adianta nada. Então você precisa, por favor, orar por ajuda. É seu papel. Eu preciso que você ore por mais ajuda. Os pastores precisam. Os professores precisam. E você também precisa. Porque se Deus mandar mais trabalhadores para a sua seara, o benefício é de todo o povo. Por isso eu coloquei aqui, há vagas. Sempre tem vagas. Agora tem um perigo nessa oração e eu vou terminar com isso. É muito perigoso você fazer essa oração de Jesus. Ele falou, ore, pois, ao Senhor da seara, para que o Senhor da seara faça o quê? Ele falou, envie outros trabalhadores. É assim que ele falou? Ele falou, para que ele envie mais. Agora presta atenção. Vamos voltar para a nossa figura aqui, fazendária. O dono da fazenda está no casarão. E você está olhando, está vendo as pessoas lá trabalhando, está difícil. Aí você entra na casa e vai falar com o senhor da seara e diz o seguinte, desculpa incomodar, mas eu estava observando lá o campo, tem pouca gente trabalhando. O dono fala, é? O que você sugere? Precisa mandar mais gente, claro, olha lá.
Tá, vou pensar nisso. No dia seguinte a pessoa volta. O senhor já mandou mais gente? Ah lá, tá lá. Tá o mesmo pessoal. Não tá acontecendo nada. Isso é orar. É constantemente ir a Deus. Até que o Senhor da Seara fala assim, vai você. Vai lá ajudar. Eu, Senhor? Senhor, eu não sou bom. Eu sou gago. Como Moisés, né? Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Senhor, eu não sei ler direito. Senhor, olha para minha família toda difícil de lidar. Não é funcional. O meu marido não é crente, a minha esposa, os meus filhos. Você pode dar desculpa que quiser. Deus fala, vai. Se você orar por mais ajuda, pode ser que a própria resposta seja você. Então tome cuidado com a sua oração. Isso deve fazer com que você não ore? Não. Você tem que orar. Ciente que Deus pode mandar você. Meus queridos, a seara é muito grande. Os trabalhadores são muito poucos. Orem para que Ele mande mais trabalhadores. 2 atitudes a imitar, uma ordem a obedecer. Nós vimos que os discípulos de Jesus imitam o Senhor Jesus e obedecem. 2 atitudes a serem imitadas. Primeira, olhe para as multidões. Em segundo, tenha compaixão delas. E em terceiro, ore por ajuda. Se você fizer isso, você vai ser um discípulo melhor. Essa cidade inteirinha vai ser beneficiada. Você sabe por que essa igreja existe? Sabe por que nós estamos aqui? Não tem a menor dúvida que pessoas nessa cidade oraram, pedindo, Senhor, manda mais trabalhadores para cá. E Deus falou, vou começar uma igreja. E Ele começou uma igreja. E se hoje você está sentado e você está ouvindo a palavra de Deus, e você canta e você desfruta de tudo isso, é porque Deus enviou trabalhadores para cá. Mas Ele não diz, ore para que Deus mande pastores. Ele diz, ore para que Deus mande trabalhadores. E os trabalhadores estão aqui. Essa igreja não funciona em função de um pastor. Cada um de nós precisa descobrir onde é que você se encaixa e fazer a sua parte. Baixe sua cabeça, vamos orar. Essa mensagem é um pouco incômoda, eu vou dar para você alguns instantes para você e o Senhor da Seara conversarem. Você já percebeu as multidões? Você não percebeu? Peça para Ele, fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso perceber um pouco mais as multidões. Porque elas estão aí, passando para cima e para baixo. Você já percebeu as multidões? Peça, Senhor, enche o meu coração de compaixão. Eu gostaria de ser tocado de uma tal maneira que eu realmente sofresse por ver pessoas indo para o inferno. Senhor, dá-me amor pelos meus entes da minha família que não conhecem a Cristo. Ensina-me a ter compaixão por eles. Ó Senhor, ajuda-me a ver as pessoas exaustas. Elas estão cansadas de andar para lá e para cá. Muitas dessas pessoas batendo até em igrejas, em falsas igrejas, em seitas. Pessoas cansadas, exauridas, sem pastoreio. Senhor, me ajuda, de alguma forma, a ser bênção para essas pessoas. E por favor, Senhor, envie mais trabalhadores. Nós precisamos tanto de mais pessoas. Desperta os meus irmãos, as minhas irmãs aqui presentes. Aonde estão os aradores, Senhor? Não permita que ninguém tenha guardado o seu arado. Remove do nosso meio os observadores. Nós queremos gente que trabalhe. Aonde estão os regadores, Senhor? Aonde estão os semeadores, os colhedores, os adubadores? Senhor, cada um de nós é responsável. Já vai alta a madrugada e logo o Senhor volta. Precisamos trabalhar. Tira o nosso foco em conquistar patrimônio. Tira o nosso foco em investir tanto na vida acadêmica. Nada disso é errado, Senhor, mas é secundário. Tem misericórdia de nós queremos ser discípulos.
E discípulos imitam o Senhor e obedecem. Que a tua graça nos alcançou, a graça que nos alcançou, nos leve a alcançar outros. Tenha misericórdia daqueles que ainda não entenderam a gravidade do mundo em que nós vivemos, a situação desesperadora das pessoas e o grande privilégio que estão desperdiçando, se já conheceram o Salvador e não te servem. Se for necessário, disciplina no Senhor, para que cada um de nós cumpra obedientemente a tua voz. Manda mais trabalhadores. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.